Bom dia, pessoal. Vamos dar início às atividades do dia 30. A primeira coisa que vocês vão fazer é a atividade de português. Vamos ler o que está escrito aqui. Hoje vamos responder as questões da página 33, depois de ler o texto A Cabra Cega da mesma página. Eu coloquei depois de ler o texto, mas essas duas primeiras perguntinhas aqui, vocês podem tentar responder antes, tá? Então, na verdade, o que você acha. Então, esse daqui é o que você acha. Deixa eu pôr com letra maiúscula. Essas duas perguntinhas aqui. Deixa eu pôr uma pra cá. Nessa aqui. E nessa aqui. Então, do que você acha que trata esse texto Cabra Cega? Segundo, o que você acha que vai ler? O que você acha que vai ler nesse texto Cabra Cega? E aqui o textinho. Cabra Cega. Eu não vou fazer leitura agora desse texto, porque esse texto vai fazer parte da prática de leitura de vocês. Então, vocês vão ler, eu vou ler as perguntas e vocês vão tentar responder, beleza? A leitura do texto eu faço na correção. 1. Por que o mundo fica escuro quando se brinca de cabra cega? Então, lá no texto vai ter uma parte que vai estar falando que o mundo fica escuro. Tá perguntando por quê, beleza? 2. O que você entende do verso brincadeira tem hora e regra? O que você entende? Mais pessoal essa resposta aqui. 3. Que verso se repete? Então, qual dos versos está se repetindo? O que esse verso quer dizer? Então, o que esse verso que está se repetindo está querendo dizer, na verdade? Beleza? Essas são as perguntinhas de português. Bem tranquilo, né? Aí a gente tem a próxima matéria, que é matemática. Lembrando que vocês estão com 2 tipos de livro. Então, algumas pessoas vão encontrar a atividade de hoje na página 118, outras vão encontrar na página 97. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. A atividade de hoje é retirar informações do gráfico e das tabelas. Para responder as questões da página ou 118 ou 97. Vamos lá abrir para ver. Então, aqui tem um gráfico e aqui tem uma tabela. Essa daqui é a cara da página que vocês vão fazer atividade. Ela tem que ter essa carinha aqui. Se não tiver essa atividade, significa que a sua página é outra. Entendeu? Bom, vamos ler a primeira aqui. 1. Observe a produção da fábrica de Dona Neide em um ano. Então, aqui o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Aqui o que ela produziu: xícaras, pratos, travessas e bules, que é as peças, né? E aqui são os períodos, né? As quantidades, quer dizer, as quantidades por período. Então, no primeiro trimestre, ela fez 120 xícaras. No primeiro trimestre, ela fez 60 pratos. No primeiro trimestre, ela fez 80 travessas e 50 bules. Assim que vocês vão ler essa tabela. Deixa eu dar uma apagadinha para não ficar muito rabiscado. Bom, daí a gente tem agora a pergunta A. Em que trimestre foram produzidas mais xícaras? Então, vocês vão lá achar os números de xícaras que foram fabricados e responder se foi o primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre. B. Quantos pratos foram produzidos no segundo trimestre? Então, no segundo trimestre, vocês vão achar a coluna do segundo trimestre e dizer quantos pratos foram produzidos. C. Em qual trimestre foram produzidos menos travessas? Presta atenção que agora é menos. Então, vocês vão lá na linha das travessas e ver qual dos períodos que foi produzido o menor número de travessas. D.
Quantos bules foram produzidos no quarto trimestre? Essa daqui é mais fácil de localizar. Aí a gente tem a número 2. O gráfico de barras a seguir está sem título. Aí temos a letra A. Qual das peças produzidas ele se refere? Então esse gráfico aqui, ele é referente a alguma dessas peças que foram produzidas aqui. Então a pessoa pegou a informação de uma dessas peças, ou xícara, ou prato, ou travessa, ou bule, e colocou em formato de gráfico. Vocês vão ter que analisar esse gráfico, ver a quantidade de peças, quantidade que tem, e dizer qual trimestre que é, o primeiro, ou qual que é a peça que está sendo analisada aqui. Se é xícara, prato, travessa ou bule, beleza? Aí a gente tem a primeira pergunta. Qual das peças produzidas ele se refere? É isso que eu estava falando, né? Acho que eu já tinha lido. B. Que título você daria para esse gráfico? Então, depois que você descobrir do que se trata esse gráfico, qual título você daria a ele? É isso que vocês vão analisar. Feita a parte de matemática, a gente vai para a última parte, que é geografia. Harmonia com o meio ambiente. Hoje vamos estudar sobre exploração dos recursos naturais e como podemos viver em harmonia com esses ambientes. Para isso, vamos ler a página 24 e 25 e responder a questão 6 e 8. Então, somente a questão 6 e 8 que vocês vão responder. E aqui está o texto que trata sobre a harmonia com o meio ambiente. Eu vou ler ele com vocês e depois eu leio a perguntinha 6 e a 8, que é para fazer. Então, vamos lá. Modo de vida. Modo de vida em harmonia com o meio ambiente. Existem comunidades que exploram recursos naturais de modo não excessivo, promovendo poucas alterações no lugar onde vivem. As populações indígenas, por exemplo, têm modos de vida em harmonia com o meio ambiente. Os indígenas sabem que precisam do meio ambiente para viver, então criam maneiras adequadas de explorar os recursos naturais sem destruí-los. Ao contrário, eles até aumentam a diversidade de animais e plantas dos lugares onde vivem. Conheça alguns exemplos do modo de vida dos povos Guarani. Lembrando que sempre que tem esses parênteses quadrados, né, que ele não é, o nosso parêntese que a gente mais usa é esse redondinho. No caso aqui é parêntese quadrado e esses 3 pontinhos junto, quando tem 3 pontinhos exatamente, significa reticências. O que significa esse símbolo? Que aqui tem um pedaço do texto que foi suprimido. Ele não está escrito aqui, mas ele existe. Aqui tem outro pedaço, aqui tem um pedaço do texto aqui que existe aqui entre essa parte e essa, só que ele foi cortado. E daí eles colocam esse símbolozinho para você saber que existe mais texto aqui no meio. Bom, vamos começar. Conhecem as plantas que devem ser usadas para a cura de doenças, para a alimentação, construção de casas e produção de artesanato? Os telhados de suas casas são tradicionalmente construídos de pindó, uma palmeira típica da região em que habitam. Para preservar as espécies que utilizam na alimentação, não caçam animais nos períodos de reprodução, quando estes têm filhotes, e fazem o plantio de algumas plantas consideradas importantes, como milho, amendoim, a mandioca, a batata doce. Além disso, durante a visita a seus parentes, os guaranis aproveitam para trocar sementes e mudas a fim de impedir que várias espécies vegetais importantes na sua alimentação desapareçam, garantindo a sua diversidade. Então vocês notem que os índios, eles têm uma mania, um costume de sempre proteger o lugar onde eles estão, porque eles entendem a importância de não acabar com os recursos que eles têm. Então vamos supor, os índios começam a caçar coelho para comer.
Vamos por isso, né? Pode ser qualquer outra coisa. Mas daí eles começam a caçar coelho, caçar coelho, caçar coelho, não esperam eles se reproduzirem, vai chegar uma hora que esses coelhos vão estar escassos, vão estar quase extintos, pelo menos na região onde eles estão. E daí eles vão começar a passar fome. Então, para isso não acontecer, eles pegam e fazem uma análise, por exemplo, assim, eu vou comer nesse período que os coelhos não estão se reproduzindo, eu vou comer coelho. Eu vou comer peixe no período em que eles não estão se reproduzindo, que por acaso é bem no período que os coelhos estão se reproduzindo, então não atrapalho os coelhos e me alimento de peixe. Então eles fazem essa análise do meio ambiente para não estar prejudicando. Assim eles se reproduzem e nunca vai acabar. Assim como os peixes também, eles dão um tempo para o peixe se reproduzir. Nas pescas, tem alguns lugares que é de pesca autorizada, que em determinada época do ano é proibido pescar. Por quê? Porque tem que esperar esse período de reprodução dos animais, senão eles vão acabar sendo extintos, e isso é o que a gente não quer. Não poderia querer, pelo menos. E não só os animais, né? Eles também, como visto aqui, eles também conservam e cultivam e cuidam plantas que eles consideram importantes para a alimentação deles. Então, vamos continuar aqui. Aqui em cima. O modo de vida que explora os recursos naturais de forma não excessiva é praticado também por várias famílias caiçaras. Então, famílias caiçaras geralmente são essas aqui, que moram à beira-mar, e elas usam geralmente a pesca para a sobrevivência da família. Aqui tem uma definição melhor. Caiçara, população que descende de indígenas, portugueses e africanos e vive em lugares no litoral do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então eles vivem no litoral desses estados para fazer essa pesca aqui, que eles estão fazendo, que é a pesca de rede, que é onde eles conseguem pegar muito peixe se for a época certa e adequada. Vamos ler aqui embaixo. Lembrando que tem um pedaço do texto para trás que eles não colocaram. Mesmo sem geladeira, a comida é quase sempre bem mais fresca do que na cidade. Quer ver? Final de semana, na praia, a gente sai cedinho para pescar no mar ou na lagoa. Volta e enquanto uns limpam o peixe, outros colhem uns temperinhos e umas folhas de taioba, planta do mato que parece uma couve gigante. Antes disso, a avó já preparou o fogo e tcharam! Rapidinho a comida está pronta, sem passar pela geladeira. Então, como a comida deles é fresquinha, eles saem, pescam, nem precisa congelar. Eles já vão lá, limpam o peixe e comem. Deve ser muito gostoso comer tão fresquinho assim, né? Deve ser não. É gostoso porque eu já comi, meu tio pescava. E ele levava pra gente, nossa, o peixe ficou bem crocantezinho, bem gostoso. Eu acredito que vocês também já devem ter comido, porque tem bastante pescador aqui, né? Bom, aí a gente tem a pergunta 6, primeiro, depois a gente lê a outra. 6. Qual alternativa descreve melhor o modo de vida da família caiçara segundo o texto? Então, vocês vão escolher uma dessas 3 opções. Primeiro, a família compra todos os produtos que necessita em supermercados? Segunda, há ocasiões em que a família extrai da natureza apenas recursos de que necessita? 3. A família extrai grande quantidade de alimento da natureza e, por falta de geladeira, boa parte estraga. Qual dessas 3 aqui será que está certo? Vocês vão escolher um e marcar com X, bolinha, pintar o quadradinho, tanto faz, tá? 8. O texto acima foi elaborado com a ajuda das crianças caiçaras de Barra do Ribeira, em Aguape, São Paulo. Como nessa comunidade quase não se compram brinquedos, como você acha que as crianças se divertem? Então, nessa região quase não se compram brinquedos. A pergunta é, como vocês acham que elas se divertem? Só quero ver as respostas de vocês, hein? Bom,
Finalizando essa parte de geografia, a gente finaliza as atividades de hoje e a gente se vê amanhã. Beijão, até!